A maior habilidade de um arquiteto não é construir, é saber em que terreno não se deve construir. Eles te disseram para não julgar, e essa é a maior mentira que já te contaram. Não foi uma mentira sobre dinheiro, sobre sucesso ou sobre o mundo. Foi uma única frase, disfarçada de virtude, que te foi ensinada desde criança. Não julgue as pessoas para não ser julgado. E essa filosofia de jardim de infância, essa ingenuidade perigosa, é a razão pela qual sua confiança é constantemente quebrada. É o motivo pelo qual você se vê cercado por pessoas que drenam sua energia, sabotam seus planos, se te apunhalam pelas costas no primeiro sinal de tempestade. Eles te venderam a ideia de que ver o bem em todos te torna uma pessoa boa. Mentira. Isso te torna um alvo. Mas e se eu te dissesse que a sua capacidade de julgar, de forma fria, precisa e implacável, não é um defeito de caráter, mas a principal ferramenta de poder que um homem pode possuir? Hoje, você não vai aprender a ser bonzinho. Você vai aprender a ser um arquiteto, a enxergar a fundação podre, antes mesmo de colocar o primeiro tijolo. Eu sei exatamente a sensação que te trouxe até aqui. É o gosto amargo da traição na boca, a lembrança de um projeto que ruiu não por sua incompetência, mas pela falha de caráter de alguém em quem você confiou. É a frustração de ter dado o seu melhor para alguém que, no fundo, só estava interessado no que poderia tirar de você. E você se culpa, se pergunta como pôde ser tão cego, tão ingênuo. A verdade, meu amigo, é que você não foi cego. Você foi doutrinado. A sociedade moderna te vendeu um mantra perigoso, um veneno doce que paralisa sua capacidade de defesa. Não julgue, dê o benefício da dúvida, tente ver o melhor em todos. Essa filosofia não te fortalece, ela te desarma. Em um mundo que opera sob as leis brutais do interesse, do poder e da psicologia sombria, andar por aí com essa mentalidade é como caminhar descalço num campo de batalha, esperando que ninguém pise em você por pura bondade. Essa filosofia não te torna uma pessoa boa, ela te torna um alvo fácil, uma presa conveniente para os lobos que se vestem de cordeiro. Ela te ensina a ignorar os sinais, a desconsiderar os padrões e a apostar na esperança em vez da evidência. Essa ingenuidade não é virtude, é um convite ao desastre. É hora de entender que a primeira muralha de defesa da sua soberania masculina é a sua capacidade de discernimento, o seu julgamento afiado. Pense em si mesmo, por um momento, não como um homem, mas como um grande arquiteto. Seu propósito, seus sonhos, seu legado, essa é a catedral magnífica que você foi chamado para construir nesta vida. Agora, me responda. Sobre qual tipo de terreno você ergueria uma obra tão importante? Um pântano estável ou uma rocha sólida? As pessoas que você permite em sua vida, meu amigo, não são meros visitantes do seu canteiro de obras. Elas são a fundação. Elas são o solo, o concreto, as vigas de aço, sobre as quais cada pilar do seu império será erguido. Se essa fundação for fraca, se o terreno for corrupto, se o caráter das pessoas ao seu redor for rachado e inconsistente, não importa o quão genial seja o seu projeto. Não importa a beleza da sua fachada ou a altura da sua torre. A estrutura inteira está condenada. Ela vai ruir. É uma questão de tempo. É por isso que julgar o caráter não é um ato de arrogância ou pessimismo. É o ato mais fundamental de responsabilidade que um arquiteto pode ter. É a sua inspeção técnica. É o seu controle de qualidade. Ignorar as falhas no caráter de alguém por medo de ser uma pessoa má é o mesmo que um engenheiro ignorar uma rachadura na viga principal por preguiça. É uma negligência que custará tudo. Seu autodomínio começa aqui, na escolha do terreno. Então, como um arquiteto inspeciona um material tão complexo, muitas vezes enganoso, quanto o caráter humano? Felizmente, os grandes mestres da filosofia já nos deixaram os projetos. E o primeiro grande mestre a quem devemos recorrer é Aristóteles. Ele nos deu uma lição que,
se compreendida, muda completamente a forma como você enxerga as pessoas. Para Aristóteles, um homem não é o que ele diz, não é o que ele sente, não é o que ele pretende. Um homem é aquilo que ele faz repetidamente. A virtude, o caráter, a excelência, nada disso é uma declaração, é uma prática. É um hábito forjado na bigorna da repetição diária. As palavras são vento, as ações são a matéria-prima da realidade. Esta é a primeira lente que você, como arquiteto, deve usar para inspecionar sua fundação. Ignore o discurso e observe a rotina. O que essa pessoa faz quando ninguém está olhando? Quais são seus hábitos diários? Ações consistentes ao longo do tempo são a única assinatura verdadeira do caráter. Não se deixe enganar por promessas grandiosas ou declarações de lealdade. Olhe para os pequenos atos. A pessoa chega na hora. Ela cumpre pequenas promessas. Ela fala mal dos outros pelas costas. São esses tijolos diários que constroem a muralha do caráter. Entender isso é o primeiro passo para desenvolver um julgamento que te protege e fortalece o seu propósito. A filosofia de Aristóteles é a sua primeira ferramenta de sondagem do terreno. Observar a ação, como ensinou Aristóteles, é o primeiro passo. Mas há uma camada mais profunda, uma análise mais cortante, que separa os amadores dos mestres construtores. Aqui, nós fundimos a sabedoria grega com o realismo implacável de Maquiavel. Enquanto Aristóteles te ensina a olhar para a ação da pessoa, Maquiavel te força a analisar o efeito dessa ação sobre você e o seu reino. A intenção, para o arquiteto do poder, é secundária, o resultado é tudo. A pergunta maquiavélica é brutalmente simples e eficaz. A presença e as ações desta pessoa em minha vida me fortalecem ou me enfraquecem? Note bem, a pergunta não é a intenção dela é boa. A estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. A pergunta é sobre o efeito real, tangível. A convivência com essa pessoa aumenta sua energia ou a drena. As ideias dela expandem suas possibilidades ou te enchem de medo e limitação. A presença dela aumenta sua soberania masculina ou a diminui. Essa é a lente da psicologia sombria aplicada à construção do seu legado. Existem pessoas que, com as melhores intenções do mundo, são verdadeiros agentes do caos. Elas te ajudam e criam mais problemas. Elas te aconselham e semeiam a dúvida. Elas te apoiam e te prendem na mediocridade. Seu trabalho como arquiteto não é julgar a intenção no coração delas, mas sim o impacto delas na sua construção. Se um material, mesmo que pareça nobre, enfraquece a estrutura, ele deve ser descartado. Sem piedade, sem culpa. Agora que você possui as duas lentes filosóficas, a de Aristóteles para a ação e a de Maquiavel para o efeito, você precisa de ferramentas práticas para aplicá-las no campo de batalha da vida real. A primeira ferramenta é o teste da pressão, porque o verdadeiro caráter de um material ou de um homem não se revela na calmaria, mas sim na tempestade. A verdade não mora na zona de conforto, ela emerge sob o fogo da crise. Observe atentamente como as pessoas ao seu redor reagem quando as coisas dão errado, quando um plano fracassa, quando o dinheiro acaba, quando enfrentam uma crítica pública ou quando você simplesmente diz não a um pedido delas. É exatamente nesses momentos de pressão que as máscaras sociais, cuidadosamente construídas, derretem. O verniz da civilidade racha e o verdadeiro material por baixo é exposto para quem tiver coragem de ver. É na crise que o covarde se revela, que o leal se firma, que o oportunista mostra sua verdadeira face e que o homem de propósito e estoicismo se agiganta. A pessoa culpa os outros ou assume a responsabilidade. Ela entra em pânico ou busca soluções com autodomínio. Ela te abandona ou se torna um pilar de força. Preste atenção, pois esses momentos são radiografias da alma. São os testes de estresse que o arquiteto aplica em sua fundação antes de construir o próximo andar. Mas as crises, felizmente, são eventos pontuais. Como avaliar o caráter no dia a dia, na longa e monótona jornada da construção?
A resposta está na segunda ferramenta, que é talvez a mais sutil e poderosa de todas: a análise do padrão, não do ponto. A maioria das pessoas comete o erro de avaliar os outros com base em grandes gestos isolados, em pontos brilhantes no radar. Um presente caro, um elogio em público, uma ajuda no momento de aperto. Esses pontos são importantes, mas são péssimos indicadores do verdadeiro caráter. São fáceis de forjar e muitas vezes servem como uma cortina de fumaça para um padrão de comportamento destrutivo. O verdadeiro arquiteto, seguindo o princípio de Aristóteles, ignora o ruído do ponto e foca na música silenciosa do padrão. Ele observa os pequenos hábitos diários, a consistência das pequenas ações ao longo do tempo. É a forma como a pessoa trata o garçom, não o chefe. É a pontualidade, o respeito pelas pequenas promessas, a discrição. É a consistência que revela tudo. Um único ato de generosidade não faz um homem generoso, assim como uma única andorinha não faz o verão. É o padrão de generosidade diária, nos pequenos gestos, que define o caráter. Desenvolver a paciência e a disciplina para observar o padrão, em vez de se deixar seduzir pelo ponto, é uma forma profunda de autodomínio e a chave para construir um legado sobre rocha sólida, identificando os arquétipos que realmente compõem a personalidade de quem te cerca. Ao dominar a arte de inspecionar o terreno, ao aplicar as lentes de Aristóteles e Maquiavel, e ao usar as ferramentas da pressão e do padrão, você deixa de ser um passageiro reativo da vida e se torna o arquiteto soberano do seu próprio mundo. A habilidade de julgar o caráter não é, portanto, uma prática negativa ou cínica. É a habilidade mais crucial que um homem pode desenvolver. É o que te permite construir um círculo de ferro, um reino de aliados de altíssima qualidade. Pense nisso, um círculo íntimo de homens e mulheres de caráter inabalável, alinhados com seu propósito, que te fortalecem, te protegem e te elevam. Essa é a verdadeira riqueza. Esse é o maior ativo na construção do seu legado. A sua energia, que antes era desperdiçada apagando incêndios causados por pessoas de má fé ou de caráter fraco, agora é totalmente dedicada à construção da sua catedral. Essa é a essência da soberania masculina. É sobre projetar conscientemente o seu ambiente social para que ele sirva ao seu propósito maior, e não o contrário. É sobre ter a coragem de ser o guardião do portão do seu próprio reino, permitindo a entrada apenas daqueles que provaram ser uma fundação sólida. E agora eu te pergunto, para que você reflita, qual foi o sinal no caráter de alguém que você ignorou lá no início e que depois te custou caro? Deixe sua história nos comentários. Junte-se aos arquitetos. Você tem o conhecimento. Você tem as ferramentas. A lente de Aristóteles para ver a ação, a navalha de Maquiavel para medir o efeito, o teste da pressão para revelar a verdade e a análise do padrão para enxergar a alma. A questão agora não é mais como julgar. A questão é, você terá a coragem de agir sobre o seu julgamento? Você terá o autodomínio para remover da sua obra os materiais defeituosos, mesmo que já façam parte da paisagem há muito tempo? Você terá a força para demolir uma parede torta para reconstruí-la da forma certa? Ou vai continuar construindo seus sonhos sobre fundações rachadas, rezando para que tudo não venha abaixo? Seu legado, sua paz de espírito e seu propósito dependem da resposta a essa pergunta. Se você está pronto para parar de ser enganado e começar a ser o arquiteto, mestre do seu próprio destino, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações, e vamos juntos construir impérios que resistam ao tempo.